teria feito assinar diversas páginas em branco, uma história muito mal explicada, Alexandre. De fato, Zé, muito mal explicada. Eu acho que ninguém em sã consciência assina um cheque em branco ou papéis em branco. É algo que tem que ser apurado, tem que ser mitigado de fato essa informação. E isso acaba depondo, né, contra um projeto que já vem se arrastando anos e anos, né, e não tenha dúvida que é importantíssimo para o sistema de transporte coletivo e de massa da nossa região, que esse projeto acabe sempre sendo implodido com notícias que não agregam valor, né? O equipamento moderno, uma estrutura de fato que auxilia, né, ao trabalhador, ao munícipe de Santos e São Vicente no seu deslocamento. Eu diria até, atreveria-me a dizer, com uma pitada até turística, porque você consegue fazer uma inter-relação com a cidade de Santos e também com importantes locais da cidade de São Vicente, e de repente nós somos mais uma vez brindados com alguma notícia que nos deixa bastante apreensivos, né? Assinar um documento em branco realmente me parece muito estranho, e teremos que apurar isso e entender como é que alguém, um vice-presidente de uma empresa, vem à tona, alegando que esqueceu-se do projeto porque perdemos o certame e de repente um ano depois assina documentos em branco. Então há de se apurar, e o Ministério Público, creio eu, que vai com olhos, com lupas, buscar identificar aí os causadores desses desmandos, né, e de situações constrangedoras como essa para o projeto. Aqui o que a Bossung está dizendo, que essa empresa Arquitrave utilizou seus dados em nome dela e prosseguiu no processo licitatório, começou a trabalhar, né, fornecendo as portas, só que a MTU, assim que recebeu a denúncia, suspendeu os pagamentos para que tudo seja apurado, Chagas. Esse é o procedimento correto. Quando há qualquer tipo de denúncia na administração pública, e hoje é muito comum, né, com a transparência, a tecnologia, facilita muito essa fiscalização. Em caso de qualquer suspeita, algum contrato administrativo, que é um contrato administrativo, entre a MTU e uma empresa particular, ocorreu algum fato, suspende o pagamento até decisão ou administrativa ou mesmo judicial a respeito do assunto. O importante nisso tudo é que com o Ministério Público, Polícia Federal, também muitas vezes a Polícia Civil e a transparência e tecnologia, a administração pública está mudando o seu perfil, né? Hoje é muito mais fácil você identificar qualquer tipo de desvio na conduta da administração pública. Isso traz para a administração pública uma maior tranquilidade para o futuro e principalmente um barateamento, né, dos novos contratos. Isso que é importante. E tomar a posição correta, suspender o pagamento até decisão final, administrativa ou judicial a respeito do assunto. Mas, Chagas, eu pergunto a você, o Alexandre também, como é que o processo com esses termos pode avançar? Porque me parece aí que não estou acusando ninguém, mas que a má-fé está implícita nessa questão aí. Não digo um pré-julgamento, mas como é que é? Eu não qualificaria tanto de má-fé, me chama muita atenção, Zé, porque a empresa brasileira em questão, parceira da coreana, também é de sul-coreanos. Então você diz assim, não, me embrulharam, né, na conversa, não entendi muito bem o termo em inglês que usaram. Não, por favor, eles falam a mesma língua. Eles falam a mesma língua. Então aí há de se realmente buscar apurar o que de fato ocorreu. Agora, como lembrou bem o Chagas, existe um procedimento hoje administrativo, legal, e o mais interessante é que a própria empresa tem essa iniciativa, ao ser sabedora, né, dessa turbulência, né, de informações e de documentos, suspender o pagamento, suspender aí o procedimento, né, dentro dos aspectos administrativos. Então mostra, como bem lembrou o Chagas, essa preocupação com a transparência, né? E você tem ferramentas, né, Chagas? Hoje sempre teve esse procedimento, porém hoje é muito mais fácil de identificar com a tecnologia e com a transparência. Se há um fato, algum desvio de conduta ou desvio de dinheiro público, qualquer fato supostamente ilícito, o que se faz? Abre uma sindicância, a sindicância é uma pré-investigação. Se tem fundamentos razoáveis para prosseguir, aí sim abre o inquérito. Isso tudo no âmbito administrativo. Aí verifica-se o que houve e, naturalmente, se pune aquele que cometeu algum deslize ou então continua a obra, independentemente da investigação policial, da investigação do Ministério Público. Aí sim, vai, depois de decidido isso dentro do Ministério Público, um inquérito civil, aí sim apresenta perante a Justiça uma ação civil pública para decidir realmente
os fatos, se foram fatos ilícitos, ilícitos. Isso facilitou muito e cada vez mais a administração pública, ela vai ser controlada, ela vai ser fiscalizada devido a isso que eu já falei, o fundamental que transformou, não só o Brasil, mas transformou o mundo em questão de desvio de conduta pública e de desvio de dinheiro público. É a transparência. Nós temos 2 leis no Brasil hoje que regem a transparência no Brasil, a fiscalização muito fácil do povo e a cidadania, né? O povo brasileiro, com tudo que está vendo, ele está desenvolvendo esse conceito de cidadania e a eleição mostrou isso, né? A eleição mostrou que eles estão, o eleitor está punindo aquele que tem algum tipo de desvio de conduta. Então, chama atenção a gama de empresários e políticos que estão se mudando para Curitiba, dizem que vai ter uma excelente qualidade de vida, né? Não tem a dúvida que o censo vai acusar isso. Prisões muito confortáveis, né? Bom, a gente volta já fazer a primeira parada do Bom Dia CDL, vamos trazer daqui a pouquinho, apesar do conhecimento relativo do Uber, em termos de 50% da população, o serviço ainda é pouco usado na cidade de Santos, segundo pesquisa do IPAT. Vamos debater daqui a pouquinho na volta dos comerciais, vamos também com o boletim de Balsas e Estradas, já. Bom Dia CDL retorna em 1 minuto. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom dia, CDL, o programa jornalístico da CDL Santos Praia de volta no seu rádio. Vamos ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, 7h25. Na bancada, os comentaristas Alexandre Nunes, diretor executivo do Santos Região Conventions and Visitors Bureau, e também o cientista político Fernando Chagas. Permanece aqui conosco acompanhando o programa, o jornalista Ted Sartori de A Tribuna, que está com arrecadação pelo site Histórias da Vila do livro do centenário do Estádio Santista, comemorado nesta semana com muito sucesso e em parceria com o jornalista Almir Risato. Jana, como é que os ouvintes podem fazer para poder participar conosco aqui do programa? Bom, Zé, pelo WhatsApp no 991406444, 991406444, pelo telefone fixo 3345-9507. A nossa página do Facebook é a CDL Santos Praia e pode baixar o aplicativo pela santosfm.com.br. Obrigado, Giana. Obrigado você que nos acompanha aqui no Bom Dia CDL. Vamos falar do Uber. Pesquisa do IPAT, que é o Instituto de Pesquisas e a Tribuna, mostra que, apesar de ser conhecido por quase 50% da população da Baixada inteira, somente 8,3% disseram usar o serviço. Alvo de discussão em rodinhas, debates principalmente nas redes sociais, a pesquisa aponta nova polêmica sobre o Uber. Apenas 8,3% dos moradores da Baixada já declararam na pesquisa, utilizaram o transporte individual de passageiros no universo das 5 cidades: Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e Praia Grande. Com exceção de Santos, mais da metade dos moradores de cada uma das outras 4 cidades não sabe do que se trata. O IPAT ouviu 4.000 pessoas, 800 por município, entre 20 e 26 de setembro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Chama atenção o percentual baixo de uso do Uber, e fica essa interrogação mesmo. Existe muita reclamação e, em termos de concorrência com os taxistas, eles dizem que tem perdido muito mercado por causa do Uber, mas a pesquisa aponta aí um índice ainda razoavelmente pequeno. Não tenha dúvidas, Zé. Acho que talvez isso seja o reflexo até dessas inconsistências que a gente encontra na legislação, de poder ou não poder utilizar o serviço do Uber e ter o seu procedimento regulamentado, e isso acaba, por algum motivo, afugentando o usuário, né? Até com receio de que algo possa acontecer com o veículo, porque a gente infelizmente vê aí, tanto na cidade de São Paulo, na capital, como já algumas ocorrências aqui na nossa região, de motoristas do Uber sendo atacados por taxistas, tendo discussões, passageiros sendo retirados de veículos. Então isso acaba também afugentando um potencial usuário desse serviço. Quanto ao conhecimento, Zé, tudo que é novo, né, tudo que envolve tecnologia, para uma boa parte da população ainda é alguma coisa refratária, né? Que história é essa de usar um aplicativo para chamar alguém para me transportar? Será que é confiável? Será que não é? Então, obviamente, a partir do momento que você tiver uma regulamentação no país mais
transparente, mais clara e precisa desse sistema de transporte individual de passageiros, você consiga ter uma divulgação maior do serviço, atingindo um número maior, né, de potenciais usuários, e obviamente a regulamentação leva, né, a mais tranquilidade para que você possa fazer o uso, né, do aplicativo e ter o seu transporte realizado. É fato, você já lembrou bem, Zé, a questão dos taxistas, né, que também vem procurando melhorar o seu serviço. A gente vê, né, o uso da tecnologia com os aplicativos por parte das cooperativas, novas associações de taxistas, levando o uso da tecnologia também ao usuário, mas a gente também não pode deixar aqui de enfatizar que a diferença nos valores ainda praticados são bastante interessantes, o que acaba depondo, né, a favor do Uber quando você utiliza esse tipo de transporte. Mas o caso da informalidade afeta diretamente no preço. Isso, a informalidade é diretamente. Os taxistas reclamam disso, de uma concorrência desleal. Isso. Muito embora o motorista do Uber não tenha o desconto na compra do veículo, como o taxista tem. O Uber, eu sempre discuti isso, o Zé até acompanhou muitas vezes, tivemos discussões acaloradas. Tem um aspecto econômico e um aspecto jurídico. E para o aspecto econômico, independentemente de saber da pesquisa, eu sempre considerei na Baixada Santista o Uber inviável. Até no início eu esperava que fosse viável, devido a isso que foi falado aqui, de ser um valor menor. O valor é menor porque é uma concorrência, na realidade, que os encargos são bem menores. O que eu comparo o Uber? O Uber é que nem a pirataria do CD. Por que comprava o CD? Comprava o CD pirata porque ele era mais barato do que o CD original. No fim, isso já não se discute mais, que a gente hoje baixa das nuvens, né, as músicas que nós queremos. Tanto o CD pirata como o CD oficial, hoje é coisa em desuso. O aspecto econômico na Baixada Santista, acho muito difícil o Uber pegar na Baixada Santista como pegar nas capitais. São públicos diferentes, são poderes aquisitivos diferentes. Talvez em Santos ainda tenha uma viabilidade, mas se na hora que você regulamentar o Uber nas médias e grandes cidades, vai elevar o preço. E o que precisa? O que ele falou, precisa a regulamentação. Regulamentação por quê? Para evitar o que o Zé falou, a deslealdade entre o táxi, que é oficial, e o Uber, que é o não oficial. E nas grandes cidades e médias cidades, essa regulamentação, além do aspecto econômico ser necessária para equilibrar o preço do táxi comum com o preço do Uber, é necessário porque, mesmo com a lei que dispõe sobre a mobilidade urbana, a lei, embora o Uber discorde, a lei nesse ponto ela é bem clara. Precisa ter uma concessão ou permissão do poder público local. Qualquer transporte urbano, seja ele coletivo, ou seja individual ou táxi e o Uber, ele necessariamente precisa de uma regulamentação, ele precisa ser uma concessão, uma permissão. Nesse caso eu vejo como uma permissão. Então o que é necessário? É necessário regulamentar o funcionamento do Uber ou essa tecnologia, nem digo Uber, a tecnologia. E a prefeitura, ao regulamentar este serviço, que é um serviço público constitucional, que dá para o município a prerrogativa de regulamentar ou não regulamentar, proibir, restringir ou permitir. Neste caso de permissão, vai acontecer com o Uber, essa tecnologia, eu prefiro dizer essa nova tecnologia, esse aplicativo, dá essa concessão, essa permissão de tantos números de carros que possam utilizar o Uber ou essa tecnologia. Por que é necessário isso? Para que as pessoas possam utilizar com segurança, como ele falou, e que também seja um mercado onde tudo pode. No mercado onde tudo pode, no primeiro momento você tem um ganho muito grande, mas aí todo mundo disputando esse mercado, sem uma regulamentação e um número adequado à população que vai utilizar o usuário, acaba destruindo o próprio Uber e destruindo o táxi. Então nós temos que ter muito cuidado. A Prefeitura Municipal de Santos formou uma comissão que está estudando a regulamentação disso. Uma vez regulamentado, não é qualquer cidadão que vai poder ter o Uber. Vai ser uma permissão da Prefeitura para a utilização deste aplicativo, que pode ser o Uber ou qualquer um. E a tecnologia, de uma forma geral, só para encerrar, ela veio de tal forma,
ela veio de tal forma que ela vai mudar essa questão de mobilidade urbana. Já se fala, já se está discutindo muito o carro elétrico sem motorista. Isso está sendo até uma associação entre a McLaren e a Uber e a vai Google. reclamar, né? Uber, é isso que eu queria chegar. A McLaren e a Google estão então, aí vai ter o carro sem motorista ou mulheres. Então nós Maldade, estamos né? numa evolução. O que nós precisamos é melhorar a qualidade do serviço público do táxi, regulamentar, ter um número adequado de outorgas para aqueles que vão utilizar o Uber e dar um bom serviço ao usuário. Essa é a realidade. E no futuro todo mundo vai reclamar. A tendência é essa. Não sei se nós vamos pegar, mas é o transporte público elétrico sem motorista. Agora, Chagas, foi uma coisa importante que você colocou na tua observação, e aqui é importante que o ouvinte também fique ciente. Todo procedimento que envolve transporte, existe a prerrogativa constitucional, né, que confia ao poder público, né, como você bem lembrou, não só a regulamentação, como a permissão ou não. Então, muitas vezes se discute, né, a validade ou não do Uber, sem que se dê a devida observância da legislação. Então, não é implicância com a tecnologia, com o avanço tecnológico, mas a observação de uma legislação. Bom, podemos discutir, não, precisamos rever a legislação, ok. Só que isso é em âmbito federal. Então, se você tem que fazer uma PEC, você tem que fazer uma emenda à Constituição Federal, você tem que estabelecer uma discussão mais ampla. Agora, é fato que a cada dia surgem novas soluções, né? E a tecnologia, esse maravilhoso mundo novo, né, que nós vivemos, onde não é mais a cada 50, 70 anos, é a cada 30 segundos que alguém inventa alguma coisa nova, né? Nós temos que estar acompanhando. Agora, é fato, e me chamou muita atenção, Zé, na semana agora que passou, eu confesso que eu fiquei com inveja, falei, quase paro o meu carro, estaciono o meu carro e ia pegar o táxi. Passo na Praça José Bonifácio, ali na Praça do Fórum, da Catedral, eu vejo um táxi com uma C180 prata da Mercedes. Eu falei, agora eu paro o meu. Porque realmente. Não, e talvez se o taxista, os colegas estiverem ouvindo, né? O nosso programa é os táxis da Mercedes, né? Eu falei, nossa, eu paro o meu carro agora. Né? Porque eu vou tomar esse táxi que é espetacular, né? Imagino que até deva ter um serviço bacana, né? Com Wi-Fi, né? Essa outra tecnologia e o conforto. Ponto, o táxi, o que ele precisa é melhorar a qualidade do serviço. Eu também vi esse táxi, uma Mercedes, eu me surpreendi, eu falei, já é a consequência. É um outro momento. É consequência do Uber, né? Agora, isso não justifica, que nem você falou, Uber, qualquer um pegar um carro, aí você agora transporte urbano individual, não é isso. E tocou num ponto importante. O serviço público urbano, coletivo ou individual, ele é constitucional. Tem que mudar a Constituição para que qualquer um, a hora que cismar, um desempregado, eu até entendo as pessoas desempregadas, pegar um carro e sair pegando pessoas na rua, sem segurança, sem pagar as taxas, embora as taxas de Santos são ridículas, nossas taxas são bem baixas mesmo, não altera o preço do automóvel, mas precisa de uma regulamentação. Essa regulamentação é fundamental. Senão você destrói o próprio serviço público. E vai chegar num ponto, se isso não tiver uma regulamentação, vai afetar até o transporte seletivo. Porque você estabelece uma concorrência desleal. A tecnologia veio para ficar. O que eu digo, no futuro vai ter carro elétrico sem motorista. E aí quem vai reclamar, que o Zé já falou, é o próprio Uber. Então, você falou, então não vai ter CT? Vai multar quem? e nesse caso é interessante. Multar o proprietário do veículo, não o condutor. Nesse caso também é interessante, não desrespeita as regras de trânsito. Ele é de tal forma, né? Amarrado inteligente, que ele não vai cometer infrações, ele não vai infringir a lei de trânsito. É interessante isso. Mas isso que você está colocando, Chagas, que é um fato, né? Você lembrou da associação do Google com a McLaren, né? Pela excelência tecnológica que a equipe de Fórmula 1 possui, né? Mas mais do que isso, você vai precisar preparar as cidades para que elas também se transformem-se em cidades inteligentes. Então, o uso da tecnologia, o uso de dispositivos, né, de sensores, vão ser necessários para que você tenha de fato isso acontecendo. Imagina a situação, vamos colocar aqui, né, dos extremos. O carro elétrico sem motorista, conduzindo por tecnologia GPS, né, por localização georreferenciada, e você tem o sistema semafórico
histórico da nossa cidade e das nossas cidades vizinhas. Coitado do GPS, ele vai ficar louco, porque até identificar que a cada 100 metros ou 50 metros você para num semáforo, ele vai falar, para tudo, né? Preciso de um motorista de fato, porque para nós mesmos mortais e condutores é uma surpresa a cada esquina saber se o sinal está aberto ou fechado. É tanto que eles estão fazendo esse laboratório, esse teste em Nova York, né? Ainda de forma bastante precária. Mas essa aprovar lá, e estão também já fazendo em Londres esse teste. Já começou em Nova York, estão fazendo esse teste em Londres. Leva um tempo, né? Mas como a tecnologia avança tanto, né? É verdade. É o que eu digo, não sei se nós vamos pegar esse carro elétrico sem motorista. Daqui a pouco vai ter o avião também, sem piloto. Não, nós estamos falando de esporte. Já tem, né? Mas os drones estão aí, então, né? E pra voar nesse aí? Quem se habilita? Zé, nós estávamos falando de... Você falou de passagem avião. vai ser mais barata, Zé. Você está falando de avião, falávamos de esporte também. Um esporte que eu acompanhei há muitos anos é a Fórmula 1. A Fórmula 1 hoje dispensaria o piloto. Hoje poderia dispensar o piloto. Só tem o piloto que é lógico. Qual o segredo da Fórmula 1? É o campeão ser humano, né? E dentro do carro. Mas hoje poderia ter uma Fórmula 1 sem piloto e apenas conduzida fora do carro. Olha, Zé, tô adorando esse assunto conversa. Agora entrou num assunto no quintal de casa. É verdade. O Chagas companheiro de velocidade, então fica mais fácil de começar a debater assuntos de alto nível. Vamos falar da vitória de Rosberg? Não, desculpa, o programa não é esse. Bom, vamos para mais uma vez o nosso Bom Dia CDL às 7h39. Tem recado da Design Gallery, lista de casamento, Chabá e chá de cozinha, já que se falou em Rosberg, é campeã Design Gallery, viu? Olha, tudo que você pensar para sua casa, peças funcionais, bonitas, novidades sempre, um excelente atendimento, a maior variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço. 6 vezes consecutivas no Top of Mind, foi a loja mais lembrada na categoria artigos para o lar e decoração e agora também presentes finos. Design Gallery em 2 endereços, Azevedo Sodré 3, próximo à Avenida Conselheiro Neves, Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. Bom dia CDL, para mais uma vez, voltamos já, 7h40. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Muito bem, às 7h41 de volta aqui com o programa da CDL Santos Praia, o Bom Dia CDL, apresentação do Zé Torquato, na produção Rick Santos, Gera Novaes e a participação dos comentaristas Fernando Chagas e Alexandre Nunes. Você prossegue com a gente ao vivo. Vamos agora aos destaques do noticiário nacional. Mas antes, vamos dar uma passadinha pela situação das balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá com 6 balsas em operação. Tempo de espera de 15 minutos em ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação. Tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Travessia São Sebastião Ilhabela, 4 balsas em operação. Tempo de espera de 30 minutos dos 2 sentidos. Operação normal, 5x5 no sistema Anchieta Imigrantes. A lentidão na rodovia Anchieta, sentido São Paulo, do quilômetro 20 ao quilômetro 17 e do 13 ao 10, por causa do excesso de veículos. Imigrantes com tráfego lento, sentido São Paulo, do quilômetro 17 ao quilômetro 14, também pela elevada demanda de veículos circulando neste momento. Bom, destaque do noticiário nacional, só queria aqui fazer a saudação por Rafael Mota e o Paulo Rogério também, jornalistas que aqui nos acompanham, vão estar daqui a pouquinho no Entre Linhas a partir das 9 da manhã, na Rádio Santos Ted Sartori a partir das 8 da manhã, né? São 3 tribuneiros aqui, eu que comecei a carreira lá também me sinto um pouquinho tribuneiro, de certa forma, né? Sejam bem-vindos aqui aos estúdios da Rádio Santos 92.5. Bom, a Caixa Econômica socorreu o Odebrecht na obra do estádio do Corinthians com 350 milhões. A empreiteira, por ação direta do seu presidente, hoje preso, Marcelo Odebrecht, emitiu debêntures. Nesses valores vão ter que ser resgatados numa operação que o deputado federal André Santos nega que houvesse alguma irregularidade. Ele diz que o clube não participou disso, mas também uma situação aí que chama muito atenção formalmente, por causa da né? pressa, porque havia uma pressa de entregar o estádio antes da Copa, né? Já começou sem assinar contrato, muita coisa nebulosa. Não vou dizer do estádio do Corinthians para não ficar uma coisa setorizada. A Lava Jato vai chegar na construção dos estádios da Copa. É só uma questão de tempo. É uma questão de tempo e se a gente for avaliar, Zé... O Corinthians já chegou. Aproveitando o trocadilho, vai ter casa cheia, né? Porque se puxar esse novelo, meu irmão, são 12 estádios que foram construídos a toque de caixa, né?
Olha, até outro trocadilho, né? A toque de caixa. Toque de A toque de caixa. Mas a gente sabe... Esse nome é perigoso. É perigoso, né? É perigoso. Uma instituição seríssima, né? Centenária, como é a Caixa Econômica Federal. Mas é história, né? A gente falou agora um pouco de veículos sem motoristas, né? E empresas sólidas com mais de 100 anos, né, muitas vezes tem seu nome, né, prejudicado por conta dos seus mandatários. Vender né? ativos. E aí o que a gente observa nessa questão do estádio, da operação com a Odebrecht, legalmente realmente não há nenhum problema. O problema está na forma como foi conduzido o processo, realmente de maneira muito prematura, muito atropelada, por conta de uma demanda imposta, né? Precisamos entregar o estádio para a abertura da Copa do Mundo, né, e por uma decisão evidentemente política, né? Afinal de contas, todo o processo de candidatura do país, inclusive, apontava para um outro estádio lá no Morumbi. Os investimentos começaram a ser desenhados para a infraestrutura de mobilidade chegar no Morumbi, na zona sul de São Paulo, e de repente, né, o coração alvinegro do então presidente da República, e não é o alvinegro praiano, mas o da Marginal, né, lá de São Paulo, fez com que ele tomasse essa decisão de construir um estádio. Dá de presente o estádio, né? Não vamos polemizar aqui a questão de torcida, mas é um fato. Deu de presente. E usou todos os meios que se tinha de influência, né? De você acionar, né? Principalmente as empresas e os organismos governamentais, para que você pudesse ter aquela obra efetivada. E eu chamo também a atenção que até nas fundações nós tivemos uma ingerência muito profunda dessa decisão política de coração alvinegro. A Petrobras teve que fazer o deslocamento dos seus dutos, né, porque passava exatamente no local onde foram feitas as fundações do estádio. E não vamos aqui questionar o estádio. Eu tive a oportunidade de ir ao estádio assistindo a disputa do terceiro lugar no futebol feminino das Olimpíadas, né, entre Brasil e Canadá. O estádio realmente é muito bonito, viu, Zé? O estádio tem uma estrutura muito bacana e não estou aqui fazendo apologia às torcidas, mas de fato o estádio é bacana. Agora, a forma como ele foi feito realmente também prejudica, né, todo esse processo, e que a gente lamenta que muitas vezes o dinheiro público ele seja utilizado pela paixão de maneira escusa, ao invés de cumprir o seu papel, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas aí que tá. Aí a questão que também vai para a mesa de debate é sobre as garantias para se liberar esse dinheiro, né? E eu me lembro muito bem que o Banco do Brasil se negou a fazer qualquer tipo de empréstimo, qualquer tipo de aporte, pela falta de garantias. E a Caixa sofreu uma pressão política muito forte, para atender. Muito forte. Como você falou, até interrompi quando você está falando, e o Alexandre confirmou, formalmente está correto. O problema não é isso. Você emitir debêntures para captar recurso para a melhoria da empresa ou para a construção de uma obra, isso é comum. Agora, o que espanta é essa pressão política para que se realizasse. Aí não só foi no caso do estádio do Corinthians, mas não, todos os estádios. Os bancos privados, eles não quiseram fazer esse tipo de operação. É um tipo de operação legal, emitir debêntures é legal. Inclusive tem um específico para a infraestrutura e obras públicas, só que os bancos privados não quiseram fazer. Porque o risco é alto. O risco é alto. É muito alto. O risco é altíssimo. E no momento em que as taxas de juros estavam baixíssimas, forçadas, não pela economia, mas sim pela uma vontade do governo. O que ocorreu? Ocorreu que nós tivemos que recorrer à Caixa, e recorrendo à Caixa, formalmente correta, mas que foi uma operação que para o mercado ela soa estranho. Agora, além disso, a operação Lava Jato está avançando de tal forma que a Odebrecht já se reuniu em Brasília com advogados, com os procuradores da República, para uma delação premiada ou a colaboração premiada, para revelar todos os fatos que ocorreram nesses últimos tempos, que vai envolver não só políticos de um determinado partido, mas vai envolver políticos de vários partidos. Se essa delação realmente for confirmada, ela sair do papel e está pronta para isso, a dúvida é, porque a defesa do Marcelo Odebrecht quer uma pena apenas de 4 anos para o Marcelo Odebrecht, enquanto que a Procuradoria da República oferece 8 anos. A questão está aí. Em qual vai ser a punição para o Marcelo Odebrecht? Se chegar em um acordo, essa Lava Jato ela vai se estender de tal forma que vai pegar políticos e empresários de tudo quanto é cor, de tudo quanto é origem. Então, como o Alexandre falou, o Curitiba vai ficar pequena para tanto desvio de conduta, que eu vou dizer. Não vou nem dizer de dinheiro público, de forma geral.
É fato, Chagas. Sabe uma coisa que é importante, talvez a gente até elucidar para o ouvinte, é a constituição, a formalização dos 2 bancos públicos. O Banco do Brasil, ele é um banco de economia mista, onde o governo é um dos acionistas. Ainda que seja majoritário, ele não é o único. Né? Diferente da Caixa Econômica Federal, que é de fato um banco público, é quase que uma 100% público. Né? É uma empresa pública. Então, hoje, se a gente fosse avaliar, o banco público oficial do país não é mais o Banco do Brasil, e sim a Caixa Econômica Federal, que deixou de ser um banco de fomento, né, e de investimento e captação de poupança, a partir do momento de habitação, principalmente, sempre foi o carro-chefe, poupança e habitação sempre foram os carro-chefes da Caixa Econômica Federal. A partir do momento que ela passa a agir como um banco múltiplo, oferecendo produtos e serviços tais quais qualquer banco privado ou mesmo os demais bancos de economia mista também já o faziam, ela se transforma de fato num organismo público. Então talvez a pressão, Zé, em cima da Caixa Econômica seja muito mais eficiente e eficaz, né, nos desmandos e nos acertos, evidentemente, do que poderia acontecer com o Banco do Brasil, que aí sim, fatalmente tomou ciência o Conselho de Administração do banco, falando, peraí. É uma SA, uma SA diferente. Você não é o único, né? Precisa discutir com os outros e a imagem é muito maior. Os minoritários controlam qualquer tipo de atividade ou ação do Banco do Brasil. Bom, deixa eu agora falar da idade mínima para se obter benefício. Pode subir a 70 anos. A reforma da Previdência, ela urge, mas quando você pensa em idade mínima 70 anos... dá um susto na gente. No futuro longínquo, ainda será de 70 anos. Ainda Agora, mais cedo ou mais tarde, acredito que não seja nesse governo. Existe uma tendência gradativa, né? Isso, hoje 65 para aumentar a idade. Estão colocando 70 para baixar para 65. Eu também achei isso. Eu não acredito que vá conseguir nesse primeiro momento, neste governo. Nesse governo eu vejo que só vai passar a PEC do teto. E limitar os gastos do teto, os gastos públicos com essa PEC do teto. Acredito sim que no novo governo, apoiado pelas urnas, esse vai fazer a reforma previdenciária e deve ser em torno de 65%, tanto para homens como para mulheres. Acredito que passa 65% para homens e 60% para mulheres. Agora, Zé, vão jogar 70 mesmo, 70 para negociar, mas ainda não ocorre nesse governo, ocorrerá no futuro governo. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos uma questão não social, porque eu vejo que realmente é injusto, porém por uma questão de finanças públicas, mais cedo ou mais tarde, nós teremos uma reforma da Previdência. Mas mais do que isso, Chagas, isso aí é uma situação que no mundo inteiro é discutido e existe até uma questão de ordem biológica, né? O ser humano, a longevidade de vida é muito maior do que nós tínhamos há 50 anos atrás. Você pensar na época dos meus avós, você viver 50 anos e você era um mártir. Hoje a gente tem a longevidade, e esse é um fato, fruto do desenvolvimento da ciência, da mudança da qualidade de vida das pessoas. O tempo de vida, a expectativa média do brasileiro hoje já ultrapassa a casa dos 70 anos, né? 72,7. Então, o que observa que o financiamento da Previdência no mundo inteiro, isso não é privilégio do Brasil. Obviamente que essa questão é alarmista no Brasil, porque essa discussão está sendo feita. Um problema danado. Mas que teve que ser e foi implantada. Hoje na França existe esse dispositivo, esse gatilho gradativo do aumento da idade para que você possa ter o benefício. Houve uma movimentação popular muito grande. Né? Mas hoje é 67 anos. Isso mesmo. E a tendência é de alongar a idade. Isso acontece também no Japão. Essa discussão acontece nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, porque o financiamento da Previdência, que sempre é para que o ouvinte tenha muita clareza, né? Quem financia a Previdência? Somos todos nós trabalhadores ativos, sejamos empregados ou empresários que contribuímos com o INSS no caso do Brasil. Né? Agora, a partir do momento que você tem, Chagas, uma situação onde o aumento da expectativa de vida, a pirâmide, né, populacional brasileira, ela deixou de ser de fato uma pirâmide, ela está começando a ficar uma torre, ou seja, a população com idade mais avançada, ela está sendo com a mesma quantidade dos mais jovens, não são os mais jovens que vão conseguir suportar, financiar aqueles que vão fazer o uso do benefício. Então, essa discussão tem que ser feita, independente das questões de ordem política, mas nós temos que ter um entendimento também de ordem biológica e a compreensão. E eu estou falando aqui que eu sou um dos afetados. Né? Ainda tem muito tempo aí, vou até trabalhar mais 30 anos, tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. Agora, o fato é que você, quando usa a racionalidade, você consegue enxergar que hoje, infelizmente, o país é um país jovem,
já não tão assim. É um país de idosos? Felizmente sim, pelo desenvolvimento que o país tem e pela qualidade de vida que ele pode proporcionar às pessoas. E olha, notadamente na nossa cidade, na nossa região. A quantidade de idosos da melhor idade aqui na nossa região é espetacular. Eu não discuto o aspecto social, se é injusto ou injusto. Até acho injusto em alguns casos. Eu não estou discutindo isso. O meu problema, até por mexer muito com isso, são finanças públicas. 38% do orçamento da União, hoje, vão para a Previdência Social. Previdência Social, quando eu falo, é aposentadoria, pensão, saúde e também assistência social. Então, e com 100 bi de prejuízo. Isso. Projetado para esse ano. Isso mesmo, 100 bi de prejuízo. Então a minha questão, eu não discuto se social é injusto ou injusto. O que eu discuto, mais cedo ou mais tarde, devido a uma questão de finanças públicas, nós vamos ter que mudar a Previdência. Ou então aumentar a tributação. O Alexandre sabe disso, a tributação do Brasil de 1990 para 2016 subiu de 24% para 36%. Se a população tiver intenção de manter essa aposentadoria, essa pensão, a previdência de uma forma geral, como eu disse, saúde, educação, assistência social, vai ter que aumentar a tributação. A população está disposta a aumentar a tributação, não tem saída. Ou você aumenta a tributação, ou você faz a reforma da previdência. Eu nunca vou entrar, Zé, no médio, se é injusto ou injusto. É uma questão de conta, de finanças públicas. E a conta da previdência não está fechando há algum tempo. Não fez, é como o Alexandre falou. Realmente é. E se não mexer, Zé, pro ano que vem, nós estamos falando, o governo já fala em 120 bi, ou seja, aumenta a razão de 20% ao ano o tamanho do rombo. Você, pelas contas que eu tenho, pode chegar até 140. O Alex está sendo até bonzinho. Por falar nisso, vamos aí para o aspecto cultural. Ele contempla a vaquejada no Nordeste, né? E hoje proibida no estado do Ceará pelo STF, não é? E a Associação dos empresários que promove a vaquejada dizem que a análise é superficial e questionam o que está implícito aí são os maus tratos aos animais. De uma certa forma, eu não sou muito favorável não a utilizar os animais para qualquer tipo de festividade. Em Santos é proibido, por exemplo. Mesmo que seja tradicional, com... como na Espanha, em Portugal, eu não vejo com bons olhos, não. Acho que os animais devem ser bem cuidados, ao contrário do que fazem essas festas tradicionais. Aí você tem, né, não só a questão da vaquejada no Nordeste, você tem a questão dos touros, como lembrou, né, em Portugal, na Espanha, no México. E você também tem os rodeios, né, que também, quer queira ou que não, você tem ali a ação em cima dos cavalos e principalmente dos touros, toda uma situação constrangedora para o animal, né, para o deleite, né, dos seres humanos. Né. Em outrora, Zé, eu não vou aqui invocar a antropologia, mas os seres humanos, em certa ocasião, também já foram transformados em animais nas suas arenas, né? Só lembrar do Coliseu, né? O grande ícone, né? Você transformava seres humanos em animais para deleite, né? Dê ao povo pão e circo, já dizia um grande imperador romano, né? Agora, o fato é que realmente a gente tem que rever essa condição que não é nada producente, né, para a sociedade e para a evolução da própria humanidade, você usar os animais simplesmente para bel prazer. APO Planos Odontológicos Empresariais tem para você todo um atendimento na rede credenciada de mais de 200 profissionais muito qualificados. A APO só credencia agora dentistas por indicação, né? Para manter um padrão de atendimento nos consultórios, que é um benefício de grandes empresas, como o Grupo Mendes. Ele aderiu à APO para seus funcionários, o Sistema Santa Cecília, o Jornal A Tribuna, tem parceria com a Santa Casa Saúde, com a Unimed, é um plano referencial, tanto que é certificado pelo ISO 9001 em todos os seus departamentos. Conheça a APO Planos Odontológicos Empresariais, como eu já disse, apenas para pessoas jurídicas a partir de 3 funcionários contratados.